Boa noite, pessoal. É, Hoje a gente vai ter uma aula de Química e o assunto vai ser matéria e suas transformações, fenômenos físicos e químicos. Eu sou o professor Marco Rocha. Quais são os objetivos dessa aula de hoje? Descobrir a matéria, compreender as transformações da matéria e praticar o conhecimento com atividades. Vamos pensar um pouco sobre o tema da aula. O que é a matéria? De onde vem a matéria e como é a sua natureza? Aí nós temos uma música do Caetano Veloso e do Gilberto Gil, né? É, eu vou ler essa música e vocês vão ver a relação que ela tem com o tema de hoje. As coisas têm peso, massa, volume, tamanho, tempo, forma, cor, posição, textura, duração, densidade, cheiro, valor, consistência, profundidade, contorno, temperatura, função, aparência, preço, destino, idade, sentido. As coisas não têm paz, as coisas não têm paz, as coisas não têm paz, as coisas não têm paz. Então, o que é matéria? De acordo com a letra da música, as coisas, a matéria tem massa, volume, cor, tamanho e outras coisas. Então, será que tudo que a gente conhece é matéria? E qual a definição de matéria? Então, a matéria pode ser definida em uma frase simplista e abrangente. Então, o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar, né? Espaço, que é o mesmo que o volume, e apresenta peso, ou seja, produto da massa pela gravidade. Sendo mais simplista, a matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e que tem massa, né? Então, na figurinha aí, ele pergunta quanto de matéria há neste pote. Será que a gente consegue prever? Vamos ver aqui alguns exemplos de matéria, né? Todos esses objetos aqui são matéria, né? Desde a cômoda, até o cabide, a cama, o sapato, o guarda-roupa, o trenzinho de brinquedo, a banheira, a água, os chinelos, o lápis, né? O despertador, a bola, né? Caderno, disquete é o novo, né? Disquete. Aqui eu tenho o notebook, o laptop, no caso. Tem uma lupa, todos esses materiais, esse material aqui, nesses desenhos, são matéria. A origem da matéria, o Big Bang. Na, na segunda teoria do Big Bang, né? Que é entre as mais aceitas pela comunidade científica, para explicar a origem do universo, o universo surgiu a partir da explosão de uma única partícula, que foi o átomo primordial, causando um cataclismo cósmico inigualável há cerca de 13,8 bilhões de anos. Tudo é matéria? Não, certamente. Porém, o que não é matéria é denominado energia. Exemplos de energia: a pressão, denominada de energia pressórica; o som, denominado de energia sonora; o fogo, associação das energias térmica e luminosa; a eletricidade, denominada de energia elétrica; o calor, denominado de energia térmica; e o raio-x, uma forma de energia eletromagnética.
Diferença entre matéria e energia. A energia ela pode ser definida como sendo a força capaz de produzir ação e movimento. Isto é a capacidade de um corpo tem, uma substância, um sistema físico tem de realizar trabalho. Como a gente já viu, a matéria pode ser definida como tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Qual a diferença entre matéria e energia? Para diferenciar matéria e energia, basta a gente pensar no seguinte: a matéria possui massa e ocupa lugar no espaço. A quantidade de energia de algo refere-se à capacidade de fazer as coisas acontecerem. Então, a matéria pode ser nomeada de duas formas diferentes: corpo e objeto. Então, corpo trata-se de uma parte da matéria. Exemplo: fio de lã, pedaço de vidro, tronco de uma árvore, vento e outros. Objeto é uma porção da matéria que possui uma utilização específica. Exemplos: a camisa, que pode ser camisa de lã, né? O ar comprimido, a caneta, a cadeira, que pode vir da madeira do tronco de uma árvore, a mesa também, o lápis e outros. Matéria e corpo, exemplos: corpo, pedaço de granito, né? Só o pedaço em si ele não tem uma utilidade específica. Mas se a gente pega uma pia feita de granito, vai sim ter uma, uma função específica, né? As barras de ouro em si também não têm uma função específica. Mas se você pega essa barra e transforma em bijuterias de ouro, né? No caso, não bijuterias, mas anéis, alianças, né? Então, esse é um objeto que tem um uso específico. Que eu tenho um pedaço de borracha, né? Então, daqui você faz um patinho de borracha. Esse patinho é um objeto. Por quê? Porque vai ter uma função específica. Então, outro exemplo aqui é a madeira, né? Madeira, só um pedaço de madeira não tem uma função específica, mas se você pega essa madeira e usa para fazer uma mesa, a mesa vai ter uma função específica, então é um objeto. O ferro, uma barra de ferro apenas não vai ter uma função específica. Você pega essa barra e transforma em um gradeado, né? Esse gradeado vai ter uma função específica. E outros exemplos mais. Então, ainda sobre a matéria é descontínua. Por mais compacta que pareça, vai existir sempre espaços entre as partículas. Esses espaços podem ser maiores ou menores, definindo a mobilidade da matéria. Não é estática, e quanto maior a temperatura, maior a agitação das partículas que compõem a matéria. Transformações da matéria. A todo momento a gente observa que os materiais sofrem transformações, inclusive em nós. Então a gente observa esse processo animal, quando uma fruta amadurece, quando uma planta cresce, quando o gelo derrete, quando a chuva cai, quando a geleira diminui de tamanho, quando um portão enferruja, quando você cozinha um alimento, isso são alguns exemplos de transformações da matéria. E as transformações da matéria, né, é toda e qualquer alteração sofrida
pela matéria. Transformação da matéria, outro exemplo aí, os fogos, né? O gelo derretendo, a água fervendo, o papel queimando, transformações da matéria. As transformações da matéria são denominadas na química por fenômenos que indicam toda e qualquer mudança que ocorre em um material, quer seja visível a olho nu ou não. As transformações ou fenômenos são classificadas em. Então, vamos ver como é que se classifica esses fenômenos físicos. Os fenômenos físicos é uma transformação reversível e passageira, causando alterações na aparência, tamanho ou estado físico. Isto é, não ocorre alteração na constituição da matéria, ou seja, não altera a constituição da matéria. Exemplo, água no estado sólido, quando derrete, vai ser a mesma água, só que em outro estado líquido. Muda apenas a forma e o estado. Quando há mudança de estado ou aspecto de um determinado material e não há formação de novas substâncias, nós temos os fenômenos físicos. Por exemplo, água fervendo, papel amassado, objeto de vidro quebrado, cubo de gelo derretendo. Derretimento de geleiras, chuva com granizo. Também são fenômenos físicos. 2. Fenômenos químicos. São considerados permanentes e irreversíveis. Os materiais são transformados em outra substância ou substâncias. São processos químicos que alteram a condição da matéria. Temos exemplo aqui do papel, a ferrugem, a banana, quando amadurecem mais, né? A, o comprimento de sorrisal. Os fenômenos físicos são alterações sofridas pela matéria que provocam modificação na sua composição. A explosão de uma bomba atômica, um fenômeno químico. Outros exemplos, cozimento do ovo e, de novo, comprimento efervescente. Comprimido, ao entrar em contato com a água, ele libera gases. Fenômenos químicos ainda, fogos de artifícios ou as queimadas, né? Queima de papel, madeira, tudo isso. Fenômeno. Diferença entre fenômeno físico e químico. A gente pode diferenciar os dois tipos de transformações da matéria a constatar a formação de uma nova substância. O fenômeno químico é uma reação. Então, todo fenômeno químico é o resultado de uma reação. Então, as reações geralmente são identificadas quando ocorre a liberação de gases, a liberação de odor, mudança de coloração, produção de som, emissão de luz, formação do sólido no fundo de um recipiente com líquido. Vamos para a atividade. Vamos lá nas alternativas referentes a fenômenos químicos. Produção de plástico a partir de petróleo. Petróleo é um tipo de matéria, né? A ser transformada em plástico, transformou-se, né? A matéria. Então, isso é um fenômeno químico.
Fabricação de fio de cobre a partir de uma barra de cobre. Barra de cobre foi transformada em fio de cobre, que não mudou nada, só mudou a forma. Deixou de ser uma barra, se transformar em fios. Fabricação da coalhada a partir do leite. Leite. Leite líquido, coalhada é meia pastosa. Isso aqui houve uma transformação, né? A transformação, né? Transformar o leite em coalhada. Desaparecimento do açúcar ou do sal de cozinha quando colocados e agitados em pequenas quantidades em determinado volume de água. Aqui, quando você pega açúcar ou sal e dissolve em água, não se constitui um fenômeno químico, porque não alterou, né? Nem a matéria água, nem a matéria açúcar. Apenas se misturaram. Mas se você for, né, e separar as duas substâncias por um processo específico, você vai ter de volta, ou seja, vai ser reversível, a água, o açúcar. Produção de gasolina a partir do petróleo. Mesmo, mesma coisa do item A. Gasolina, petróleo, né, é uma matéria que se transforma na gasolina. Então, houve alteração aqui, ó, na estrutura molecular da matéria. Então, isso é um fenômeno químico. Prego enferrujado. Ferrugem, né? Também se constitui em um fenômeno químico. E toda queima, né? Principalmente de combustíveis fósseis, como gasolina, né? Se constitui em um fenômeno químico. E quando a gasolina queima, ela produz gases, né? Então é isso aí, pessoal. Essa é a nossa aula de hoje.